Essa aula está sendo gravada para a turma de criação de assets dos jogos digitais da PUC Minas. E nessa aula eu tô com uma turma matriculada na matéria ao vivo comigo pelo Teams. E a gente está estudando o Blender e os passos iniciais de modelagem. Se você estiver pegando essa aula online, por acaso no YouTube, no meio do caminho, talvez essa aula não faça muito sentido para você, mas se fizer, é sempre bom saber. E se você quiser que faça assim, algum sentido essa aula, é interessante observar que todo o nosso conteúdo de aula desse semestre, dessa disciplina de criação de assets, está disponível numa playlist que eu estou colocando as aulas na ordem que elas estão acontecendo ou na ordem que seria mais interessante observar o conteúdo. Então, se você quiser fazer um pouco mais de sentido do conteúdo dessas aulas, é interessante acompanhar esse playlist aqui. Para quem está matriculado em matéria ao vivo comigo no Teams, vai o link aí no bate-papo do Teams. Esse é o nosso playlist da matéria, tá? A gente está na aula teórica, que vai ser a nossa aula 14, na verdade, então a gente vai fazer uma sequência teórica dessa aula. Essa aula foi passada para a turma do São Gabriel, mas é a teoria que serve para as duas turmas, São Gabriel e Praça, né? Então, vocês podem assistir essa aula, ela é longa, tá? Ela tem 3 horas e 17, e inclusive ela vai falar Partiu novamente. assistir a aula na velocidade 5. Pois é, se deu certo, tá ótimo. E aí a gente tá vendo coisas sobre configuração de viewport shade, introdução a materiais, né? Que é para onde a gente está caminhando. E vocês podem ver que na sequência eu já coloquei é, como colorir com cor de vértice, né? E também uma introdução a shader nodes. Então isso aqui é a sequência de assuntos que vocês podem assistir, tá? Além disso, eu atualizei a nossa pasta de material didático. Então, para os alunos matriculados, a gente tem uma pasta de material didático. E nessa pasta de material didático, eu coloquei alguns exemplos de modelagem, né? Algum passo a passo de modelagem de mão, de pé, só se alguém tiver curiosidade. Exemplo também de assets para montagem de cenário, né? Ou seja, uma forma de abordar a modelagem de assets para construir um cenário sem ter que fazer necessariamente o cenário inteiro fazendo só peças, né? Uma variação disso. Além disso, a gente tem Nossa, eu tava precisando realmente de ver como é que faz construção de cenário no Blender, porque geralmente eu tava construção meio perdido. Construção de cenário para jogos é a noção de módulo, né? Você cria partes que você pode encaixar no motor, tá? Então, se você pensar como Lego, ajuda bastante. Aqui, ó, tem uma pasta de documentos Faz um também. tempo que eu não brinco com Lego. Preciso comprar. Pois é. E aí, ó, aqui a gente tem uma pasta de material didático, onde a gente tem um livro de Blender, tá? Um livro para iniciantes mesmo de Blender, que é interessante ler, né? E alguns documentos que eu tenho colocado aqui também, que podem ajudar no processo criativo. Essa pasta de material didático, ela fica dentro da nossa pasta do curso, tá? E é a pasta onde vocês também vão fazer as entregas de trabalhos, tá? Então, esse aqui é o nosso próximo link aqui, que é a pasta do curso. Vamos colocar isso aqui para vocês no bate-papo. Tá? Quem não está matriculado não vai ter acesso a isso. Outro aviso importante é a PUC está fazendo uma migração para o Canvas, a plataforma Canvas. Então ela está transportando o conteúdo que está no SGA para o Canvas. Então a gente vai ter no Canvas a nossa disciplina, né? A gente vai ter o curso de criação de assets 1 do São Gabriel. É uma lista gigante de matéria que eu tenho aqui, então não repara a minha lista sem fim de disciplinas que eu estou lecionando, mas eu vou entrar aqui na criação de assets 1 de jogos digitais. E se vocês forem em tarefas, vocês vão ver que já tem aqui as tarefas migradas do SGA, elas já se encontram aqui marcadas, mas elas também estão na SGA ainda, tá? Então, eu atualizei as datas de entrega, né? Então a gente fez uma alteração das datas de entrega. Então, se você está vendo os vídeos na ordem, e você viu, por exemplo, o primeiro vídeo e está matriculado na matéria, o plano era a entrega no começo de abril. Mas as matrículas foram estendidas durante todo o mês de março.
Então, a gente foi e prolongou o prazo de entrega de trabalho, né? Então, se a gente entrar aqui na disciplina de criação de assets de vocês, diário eletrônico, vocês vão ver que as datas foram modificadas. Então, o nosso trabalho que estava antes marcado para o dia 4 de abril, sei lá que dia de abril, foi jogado para dia 2 de maio. Tá? Então, essa é a data de entrega atual do trabalho. Isso ainda pode, e fiquem atentos, porque isso pode ser alterado de novo se a PUC demandar um prazo maior para esses novos alunos matriculados. Então, se a coordenação ou a PUC demandar essa alteração de datas, a gente pode alterar, então é bom ficar atento. Mas está sincronizado, vocês podem ver isso pelo Canvas também. Tá? Então, a gente tem essa outra plataforma agora acontecendo. Tá? Então, isso foram os avisos principais que a gente precisa aqui. Se alguém precisar saber sobre a descrição dos trabalhos está aqui na pasta de material didático, avaliação de Assets 1. Aqui é uma descrição dos trabalhos que tem que ser entregue. Basta ler a descrição para ver do que eu estou falando e quais são os critérios. Tá? Eu vou fechar isso aqui e vou voltar para o Blender e a gente vai dar uma sequência teórica no conteúdo do Blender. Né? Então a gente já viu, né, os alunos perguntaram, então antes de avançar, deixa eu ver as perguntas que apareceram aqui, porque alguém perguntou para colocar o GDR vai ser alguém está perguntando sobre GDR. GDR é da disciplina de trabalho interdisciplinar. Isso vai ser no horário que acontece depois da matéria de modelagem, Marielle. Agora a gente está lidando com modelagem e criação de assets. Então agora eu não vou ver os GDRs não. A gente vai ver isso daqui a pouco, tá? Então pode relaxar, não precisa ter pressa por isso não. E o primeiro pack, o João Vitor perguntou, tá para o dia 2 de maio o primeiro pack, tá? Então essa foi a data que a gente rearranjou. De novo, foi empurrado um mês para frente, porque a matrícula também foi empurrada um mês adiante, tá? A gente viu até agora no curso, né, de modelagem, a gente viu sobre esses menus aqui, ó. Então a gente tem aulas cobrindo esses menus aqui. A minha última aula cobriu esses ícones de configuração de interface, né? Então essa foi a aula passada minha, né? Que são as configurações do meu viewport shading, que é esse espaço que eu estou enxergando aqui, né? E os ícones que eu estou trabalhando nesse espaço. Tá? A gente também viu em outras aulas as ferramentas de transformação, são essas ferramentas aqui, e a gente viu as ferramentas de edição, porque a gente também entrou no modo Edit. Então a gente viu algumas das ferramentas de edição que existem dentro do Blender, né? A gente está começando a invadir um pouco alguns menus, né? Então na última aula também eu comentei um pouco sobre a existência desses menus. Eu não li item por item, mas eu mostrei que entrando no modo Edit a gente tem menus com opções de trabalho direcionadas ao modelo como um todo, direcionada para cada um dos pontos do meu modelo, para cada uma das linhas do meu modelo, para cada face do meu modelo. Também apontei que tem uma seleção específica aqui que você pode marcar para selecionar vértices, edges ou faces, ou inclusive combinar para que a seleção inclua todo mundo. Tá? Então, isso foi dito também na nossa última aula. Uma aula longa de 3 horas, mas tenham paciência para assistir com ela. A gente ainda não viu outros métodos de trabalho, a gente não entrou ainda nos outros métodos que tem aqui, mas nada impede vocês de pesquisarem. O próximo que está na nossa playlist ali, que eu falei mais cedo, é o de Vertex Paint. Tá? E também, se alguém tiver curiosidade de ver a playlist de criação de Assets 2, vai ver que eu fiz uma leitura da interface de Texture Paint, que talvez não dê tempo de fazer uma leitura tão completa esse semestre para vocês, mas vocês podem ver, a de Assets 2 não tem problema, tá? Nada impede vocês de assistir às aulas de outros playlists, tá? Aqui, ó, dando sequência na nossa interface, né, eu não entrei muito no nosso cabeçalho de opções de ferramenta ainda, tá? Então ainda não entrei nesse cabeçalho aqui, mas eu quero comentar que a gente tem esse cabeçalho de configuração
que ele modifica de acordo com a ferramenta selecionada, tá? Então, eu pulei esse menu aqui, em parte porque ele altera por cada ferramenta, e porque ele altera por cada ferramenta, realmente fica uma eternidade para ler tudo, tá? Mas é bom lembrar que aqui, esse primeiro cabeçalho que eu não li, são as opções de ferramenta. Você também vai encontrar as opções de ferramenta no seu menu de trabalho aqui de propriedades. O primeiro menu é o de opções de ferramenta. Então essas mesmas configurações aqui, elas podem ser encontradas nessa primeira aba aqui, tá? A gente vai chegar nela daqui a pouco, tá? E aí, dando sequência nesses botões aqui, né? A sequência da nossa aula seria observar o modo shading, tá? A gente está começando a lidar com o modo shading, então eu vou deixar esse cubo naturalmente aqui, né? E quando eu ligo o modo shading, a gente tem essa mudança de cor aqui, ó. E essa mudança de cor está acontecendo porque no modo de preview de material, a gente tem uma configuração de iluminação pré-definida, que vem dessa imagem aqui, ó, tá? Isso aqui é um mirror ball, né? Uma bola espelhada, né? Vocês vão achar imagens desse tipo em formato cilíndrico, em formato de esfera, né? Opa, deixa eu desenhar aqui. Então, a gente tem esse mirror ball, que é, na verdade, uma imagem 360 graus, ou seja, é um ambiente que é usado como sistema de iluminação. Ou seja, eu posso pegar uma imagem e pegar a luz da imagem e transportar essa luz da imagem para o espaço 3D, tá? A gente vai ter alguns nomes para isso, Image Probe, HDR Image, né, Mirror Ball, mas todas elas seguem o mesmo conceito. Você imagina que você fotografou 360 graus um ambiente, e porque você fotografou 360 graus um ambiente, você consegue pegar essa luz em todos os sentidos, tá? Então, é a primeira coisa que mudou. Quem está gerando a luz agora da minha cena é a imagem que eu escolhi dessa lista. Obviamente que você pode configurar isso para importar mais imagens. Vocês vão encontrar ela com, de novo, o nome de HDR, IS, né? Ou Image Probe, ou Mirror Ball, tá? E a gente vai ter aqui, as primeiras configurações seria usar as configurações de cena, de luz de cena, ou seja, levar em conta a lâmpada que está aqui ou não. Então eu tenho uma lâmpada aqui na minha cena, eu vou acrescentar um plano na minha cena, tá? Eu vou acrescentar um plano aqui só para ficar claro que essa lâmpada está produzindo algum efeito aqui, ó. Então eu posso usar a cena da luz ou não, ou seja, eu estou somando essa luz a essa, ou seja, estou usando as duas, eu não estou desligando essa, tá? Eu estou só acrescentando mais uma lâmpada para a gente poder ver como que o material do meu modelo está comportando, ou seja, esse tipo de visualização é feito para a gente configurar como que meu objeto reage à luz. Então é na hora que eu vou configurar se o objeto é metálico, se ele é difuso, se ele tem brilho especular, se ele tem um retorno de ring light, se ele é toon shader, se ele é realista. Então, para ver a configuração do material, ele garante que eu vou ver luz em todos os lados, né, do meu modelo, ou seja, minha cena inteira vai estar iluminada, né, e ele já pressupõe os rebatimentos de luz que tem também num cenário, tá? E você pode, obviamente, acrescentar as luzes que você está usando. Eu tenho a opção de usar a configuração de mundo, tá? A configuração de mundo, daqui a pouco a gente chega lá. A configuração de mundo ela fica aqui, ó. Então eu posso criar uma configuração de mundo e definir uma cor no meu mundo e usar essa configuração de mundo. Eu posso inclusive colocar uma textura no mundo, eu posso tratar esse mundo. E eu posso pedir para o meu preview de material usar a minha cor de mundo, né? Ou seja, a cor do mundo que eu estou configurando, tá? Mas aqui eu vou manter a nossa imagem, porque ela é mais interessante, tá? Então, essa aqui é uma lista, né? Eu posso escolher qualquer uma dessas imagens aqui para servir de iluminação,
né? Aqui a gente vai ter ambientes externos, ambientes internos, vai ter a luz do sol nascendo, o ambiente mais urbano, ambiente mais natural, ou seja, são luzes que cobrem bem essa variedade de iluminações e que a gente pode usar para isso, tá? Logo abaixo disso aqui, a gente vai ter o, o ícone falando que se eu estou usando essa luz como espaço mundial, né, ou seja, como espaço global ao redor do modelo, e um controle de rotação dessa luz, ou seja, eu posso rotacionar essa luz ao redor. Imagina que eu estou rotacionando essa imagem, mas eu não estou vendo ainda a imagem, então talvez esteja esquisito ainda. Tá? O próximo é a força dessa luz. Então, se eu quiser desligar essa luz, na verdade, eu tenho que tirar a força dela. E se eu achar que está escuro, eu posso aumentar essa força. Mas, no geral, ela já é bem clara. A gente geralmente não precisa mudar a força, não. Isso aqui é a opacidade dessa imagem no mundo, tá? Então, se eu ligar essa opacidade aqui, eu vou começar a ver essa imagem acontecendo no mundo, ó. Então, essa imagem que eu estou falando que gera a luz para mim, ela é, na verdade, a imagem espelhada, né, de um cenário, que eu posso ver em 360 graus. Então, quando eu giro isso aqui, ó, eu estou girando essa imagem ao redor do meu modelo, né, escolhendo um ângulo melhor para essa iluminação. Tá? Então, além disso aqui, né, além desse controle de opacidade, eu tenho um controle também de blur. Ou seja, eu posso ver essa imagem mais nítida, né, vendo qual que é essa imagem original no meu cenário. Muito render 3D que a gente vê hoje em dia em portfólio não faz o cenário inteiro. Tá? Muito render 3D ele encaixa um modelo sobre uma imagem dessas. Então parece que tem um mundo inteiro modelado, mas às vezes tem, na verdade, uma fotografia preenchendo o mundo, né? Então a pessoa ela só cuida para que o enquadramento das coisas fique combinado ou encaixado, né? Então, às vezes a gente está sendo enganado, né? Você está falando, ah, nossa, esse cara modelou esse cenário todo. Mas não, modelou não, tá? Aqui, ó, eu vou voltar ao blur, tá? Geralmente fica um blur de 0,5, porque geralmente a gente quer a informação de luz, a gente não está tão interessado na informação de dado aqui, né? E aqui, como eu disse, a gente tem vários tipos de imagem, né? Então, se eu vier aqui, se eu ver que isso aqui é uma imagem de estúdio, né? Se eu pegar isso aqui, você vai ver que é tipo uma casa, né? Tipo um fundo de uma casa, né? E a gente tem alguns espaços naturais, né? Tipo espaço noturno, né? Tem um sol nascendo ou se pondo, né? Vai saber. Então, a gente Dan, diga. desculpa, sem brincadeira, você pode voltar só um pouquinho, que a minha conexão caiu um pouquinho aqui, desculpa. Olha, eu sempre gosto de lembrar para quem perde a conexão que eu estou gravando a aula, tá? A aula está sendo gravada, né? Então, Ai, droga, esqueci. na verdade, a gente não perde nada porque está sendo gravado. Mas o que eu estou falando são sobre as configurações desse espaço aqui, tá? O que eu estou gastando tempo é para falar como que essas configurações afetam no modo de preview de material o comportamento dessa imagem selecionada, tá? Então, eu gastei muito tempo falando só isso. Falando, olha, esses sliders afetam o conteúdo que está na sua frente. Mas vai por mim. Lá na frente, vocês vão saber. No futuro, daqui 2 anos, vocês vão falar assim: ah, tá, é por isso que o Daniel dava aula desse jeito. Quando vocês lembrarem dos negócios que eu falei em aula, assim, nossa, isso ficou na minha cabeça tão esquisito no fundo do cérebro. Tá? Aqui, ó, eu tenho um render pass. O render pass fala qual informação eu estou mostrando da minha cena. Então aqui eu estou mostrando uma informação combinada, que seria mostrar tudo, né? Eu posso mostrar, por exemplo, só o que tem de emissão, só o ambiente. Eu posso mostrar só o ambiente occlusion, ou seja, só as sombras de proximidade do meu render. Eu posso mostrar somente as sombras que tiverem
Então eu vou ligar aqui o Scene Lights para mostrar, tipo, a sombra bem marcada, ó, a sombra é isso. E então ele está falando, olha, aqui espaço branco significa que não tem sombra, espaço preto significa que tem sombra. Ou, se você preferir, espaço branco é onde tem luz, espaço preto é onde a luz não está chegando diretamente. Então, o render pass de sombra, né? Ele pode mostrar só a cor das coisas, ou só a especular dos objetos, ou só a normal do objeto, para que lado que estão as normais do objeto, tá? Então, esses aqui são passes de render. Isso é interessante porque eu posso usar essas informações para construir shader, né? Então, é bom você poder ver essa informação. Falar, eu quero usar o Ambient Occlusion para fazer uma pintura de textura. Então, eu tenho como ver como que o Ambient Occlusion está nascendo, ou seja, como que a proximidade de dois objetos, né? Quero duplicar o cubo. Né? Como que a proximidade dos objetos pode gerar uma sombra adicional, né? É interessante eu poder ter esse controle. O normal é o Combined, que mostra todo mundo junto, todo mundo ao mesmo tempo, tá? Esse modo é um modo de preview de material. A gente usa ele realmente para configurar os materiais que a gente quer preparar para a Unity, né? A gente pode usar esse espaço para poder ajustar as texturas que a gente está criando, né? A paleta de cor que a gente está desenvolvendo, né? Para quando chegar na Unity já ter uma direção de arte do que está sendo produzido, tá? E o quarto e último desses painéis aqui da nossa listinha é o painel de render, tá? E esse é o resultado que vai aparecer quando eu processar a minha imagem, tá? Tem que lembrar que, apesar do Blender estar sendo usado na nossa matéria para exportar modelos para jogos, o Blender ele é um software de produção pronto e ele pode dar finalização em conteúdos. E a finalização principal do Blender atualmente é a finalização de render, tá? A gente pode entender o render do Blender como criação de imagem e animação. Faz mais do que isso, né? O Blender ele vai fazer effects e vai fazer live action em vídeo, mas eu acho que dá para entender nesses dois tópicos, por quê? Porque se você vier em render, você vai ter exatamente essas duas opções. Tudo que for em movimento, o Blender vai entender como render de animação, mesmo que seja um live action. Mesmo que você esteja usando só vídeo, coisas que você filmou e que não são necessariamente animações, ele vai falar, ah, tá em movimento, eu vou tratar como animação. E o render de imagem, tá? Então, muito do trabalho do Blender caminha nessa direção de projeto em um wireframe para render, tá? Então, a imagem final que você vai exportar, às vezes, para o seu portfólio, ou que você vai exportar para fazer o seu filme, ou até sua sequência de sprite, ou o FX que você vai usar dentro da Unity, né, vai passar pelo processo de render e eu preciso ver realmente o que o Blender está transformando em imagem. Então, aqui eu vou adicionar uma lâmpada, né? Eu vou adicionar uma lâmpada. Assim, ó, isso aqui é muito diferente do meu preview de material. Meu preview de material, ele está bem mais claro, bem mais iluminado, ele nem tem essa sombra e ele nem está levando em conta essa cor de mundo. Enquanto que meu render já está processando todos os dados de raio, rebatimento de luz possível. Então, se eu vier aqui no meu espaço de render, né, e pedir um render image, ele vai processar uma imagem que é muito próxima daquela que eu estou vendo no meu preview. Ela vai ser geralmente um pouquinho mais finalizada, ela vai ser um pouquinho mais suavizada, porque ele vai processar mais amostras de dados do que no preview em real time. O preview em real time sempre vai ser um pouquinho mais carente em recursos em relação ao preview que a gente tem, né, no render processado. Então, eu vou apagar essa lâmpada. Deixa eu voltar com o meu sol aqui. Deixa eu voltar. Acho que o sun pode ficar processando aqui. Tá? E aí, vamos entrar nesse painel aqui, ó, de propriedades, para a gente entender essa sequência do painel de propriedades aqui, para a gente entender que isso está trabalhando também em função do render, né? Ou seja, isso aqui também está trabalhando em função de criar um render de imagem, tá? Então, eu tenho aqui uma série de abas que não alteram, deixa eu tirar esses gizmos aqui,
elas não alteram independente da minha seleção, e outras que alteram de acordo com a minha seleção. Então, se eu pegar essa parte daqui, ó, e selecionar um objeto, vocês vão ver que um pouquinho mais para cima, né? Ou seja, essa parte aqui, ela alterou de acordo com a seleção do meu objeto. Então, as propriedades de objeto, elas estão acontecendo daqui para baixo, né? Daqui para cima são as minhas propriedades de cena, né? São propriedades relacionadas ao meu projeto, né? Então, essa primeira aqui seriam as opções de ferramenta, tá? Opções de ferramenta. E elas estão subordinadas à sua ferramenta selecionada. Então, de acordo com a ferramenta selecionada, ela vai transformar. Isso também vai afetar de acordo com o modo de trabalho. Então, se eu vier aqui e selecionar uma ferramenta, ele vai mostrar quais são as configurações que eu tenho para essa ferramenta, né? Então, ela está subordinada a isso. Eu vou usar meu Box Selection aqui por enquanto, né? E a segunda opção aqui, ó, essa segunda opção aqui é as propriedades de render, ou seja, são as propriedades relacionadas ao processo de saída que a gente vai estar vendo aqui. Ou seja, o que eu estou vendo nesse botão aqui, ó, está diretamente relacionado às configurações que eu tenho nesse espaço de trabalho, tá? Então, a primeira configuração que eu tenho aqui é qual motor de render que eu tenho. O Blender vem com 3 motores de render, tá? Ele vem com 3 motores de render. O Workbench seria exatamente o que a gente vê no 3D Viewport, né? Ou seja, as configurações que eu vejo na 3D Viewport, quando eu estou modelando, seria o Workbench. O Eevee, que é um renderizador real-time, ou seja, ele é feito com as mesmas configurações de motores de jogos como a Unreal e a Unity, né? Então, a gente dá preferência para trabalhar a nossa criação de modelos no Eevee, porque o nosso curso é de jogos e é direcionado para real-time, e esse é um renderizador real-time, né? E a gente tem o Cycles, que é um renderizador que tende ao hiperrealismo, né? Ou seja, ele tende a ser fotograficamente perfeito, mas ele é processado, ou seja, ele não é real-time. Se eu mover a minha cena, ele vai recalcular todo o rebatimento de luz possível em cada frame, tá? Então, cada um desses motores vai mudar completamente como que todo mundo para baixo reage. Ou seja, se eu mudei o motor, todo mundo aqui está subordinado ao motor. Isso é importante porque o Blender vem com 3, mas é possível instalar mais motores de renderização. Ou seja, é possível que você possa instalar, por exemplo, o Renderman da Pixar. Então, o Renderman da Pixar é um renderizador externo que você pode adquirir ele, e ele é compatível com o Blender, ou seja, você pode usar o mesmo renderizador que a Pixar usa no Blender, né? Você pode usar o YAFRAY, por exemplo. O YAFRAY é um renderizador hiperrealista muito poderoso. Ou se você quer fazer uma coisa super estilosa, você quer fazer coisas com design de anime, por exemplo, nos seus renders, você pode pegar o Beer, que é um renderizador direcionado para não realista, tá? Então você pode instalar novos motores e ter novos motores aqui. Inclusive, se você instalar um motor de jogo no Blender, você instalar uma game engine, embutir uma game engine no Blender, ela provavelmente vai aparecer como motor de render, tá? E o Blender tem a possibilidade de receber um motor de jogo dentro dela, né? E aí, variando de cada uma delas, a gente vai ter uma lista de opções de configuração possível, tá? Aqui eu vou deixar no Eevee, né? Me interessa, na verdade, que a gente conheça o real-time do Blender, que é um pouco mais rápido, um pouco mais viável para a gente trabalhar, tá? Aqui a gente vai ver na primeira aba a diferença de amostras, tá? Então são quantas amostras de informação ele colhe para fazer o render. Então, na hora que você está vendo essa lâmpada aqui, ó, você tem que imaginar que essa lâmpada não está lançando um raio, ela está lançando um número múltiplo de raios. E se eu
estou vendo aqui no real time, eu estou vendo o quê? Viewport, ou seja, eu estou vendo essa lâmpada cuspindo 16 raios, por exemplo. Ou essa sombra sendo calculada 16 vezes para gerar a suavidade de sombra, né? Então, se você imaginar que eu estou suavizando a minha sombra, eu vou selecionar aqui a nossa lâmpada e eu vou ligar Contact Shadows e eu vou... Deixa eu ver um spot, talvez. Acho que um spot talvez seja legal. Vamos pôr uns 100 watts aqui. Vamos aumentar o ângulo dela. Então aqui eu acho que dá para ver na hora que eu solto a lâmpada, eu acho que dá para ver como que essa sombra é calculada, ó. Eu vou mexer de novo aqui, ó, no ângulo. E eu quero que vocês observem como que ela é calculada, ó. Vocês conseguem ver o rebatimento da sombra? Significa que ele está fazendo o quê? Está fazendo 16 sombras para gerar essa sombra suave. Então ele está calculando 16 amostras, tá? Se eu vier no meu render e falar que ele tem uma amostra só, né, aqui eu estou colocando 0, se eu falar que ele tem uma amostra só, ele não vai conseguir suavizar. Ou seja, ele tem uma única amostra de sombra. Se eu colocar duas, a gente vai poder ver as duas aqui, ó. Ou seja, ele tem duas amostras de sombra. Então são quantas amostras ele está fazendo para criar esse design. Quanto mais amostras, mais pesado é o projeto para lidar no real time. Mas para o render, ele já está usando o quê? 64 sombras. Isso vai eliminar visualmente esse degrau de tons de cinza, né? Então, e essa amostra vale para todo o cálculo visual do Blender. Ou seja, todo o cálculo visual do Blender vai usar esse número de amostras para renderizar, né? Então, aqui a diferença entre viewport e render. Viewport é o que eu estou vendo no real time e render é o que acontece quando eu aperto algum desses dois botões aqui, ó. Então, ele vai gerar essa conta para mim. Eu tenho ainda uma opção de criar uma suavização adicional, se eu tiver um render muito ruidoso, né? Ele ainda tem uma opção de tentar reduzir o ruído do meu viewport, né? Ou seja, se eu estiver vendo o real time aqui, estiver achando que está muito granulado, eu posso ligar isso aqui, tá? Aqui eu tenho um controle de Ambient Occlusion, que é uma sombra de proximidade. Então, os objetos, quando eles estão próximos, eles criam uma sombra adicional entre eles. Então, eu quero que vocês observem aqui, ó, nessa área aqui, que quando eu ligar o Ambient Occlusion, a proximidade do cubo em relação ao chão vai gerar uma linha de sombra adicional. Isso aqui a gente chama de Ambient Occlusion, ou AO, e é uma das possibilidades de incrementar o nosso render em real time. Aqui eu posso controlar o quê? Eu posso controlar a distância dessa sombra, o fator dela, que seria a força dela, né? A precisão dela, né? E eu posso falar que ele, de acordo com a aproximação, ele vai rebater ou não. Ou seja, ele vai virar um tom mais rígido, porque ele não leva em conta os rebatimentos de aproximação, né? E eu posso envergar as normais, se for o caso, né? Toda informação adicional pesa um pouco, mas às vezes eu estou respondendo as perguntas, eu não estou falando que eu estou respondendo perguntas do bate-papo, né? Então deixa eu fazer um parêntese aqui. A Micaela perguntou, mas tudo isso pesa no projeto, né? Bom, se você ligar todos os recursos de renderização possíveis em real time, você vai com certeza pesar o projeto, porque cada um desses aqui cria uma nova leitura em cima da minha tela, ou seja, ele tem que colocar mais uma leitura de informação. Mas não é um peso tão absurdo, tanto que isso aqui, ele é o que? Ele é o que a gente chama de real time, né? Ou seja, a gente consegue, variando de PC para PC, ter uma resposta relativamente rápida disso aqui, né? Então, isso vai depender mais da sua máquina, né? O desempenho ficar ok, do que tudo, né? Esse foi o Ambient Occlusion, que são essas sombras adicionais, tá? Eu tenho o Bloom, que aí eu vou pedir para vocês olharem nesse canto aqui da minha cena, agora. E eu quero que vocês percebam que a minha luz criou uma áurea ao redor do objeto,
tá? Esse é o Bloom. Eu vou tirar o Ambient Occlusion e deixar só o Bloom. E o Bloom, ele também vai ter controles de limite. Então, se o limite for muito baixo, o meu brilho vai estourar muito, né? Então, é o brilho que bate na atmosfera, por assim dizer, né? E você vai ter alguns controles de raio ou da pungência da coisa, né? Ou, por exemplo, se ele tem uma cor, né? Então eu posso colocar o meu bloom bem vermelho aqui, ó. E eu vou aumentar o raio dele, ó. Então, e qual que é a intensidade desse bloom, né? Ou seja, eu estou mostrando isso no Blender, lembrando que você pode colocar esses efeitos também em jogos, tá? Isso é muito próximo do que a gente tem em todos os motores de jogos atualmente, assim. Então, isso aqui é um brilho adicional, né? Ou seja, um brilho que vai para a atmosfera. Então, a gente viu duas opções que o Eevee traz para a gente, o Bloom e o Ambient Occlusion, né? A gente tem a profundidade de campo. A profundidade de campo, e eu vou precisar de uma cena um pouquinho melhor do que essa, então deixa eu colocar uma cor um pouco mais clara na minha lâmpada. Acho que eu quero deixar isso aqui mais escurinho. Talvez não precise ser assim, tão pretinho. E deixa eu colocar mais objetos, na verdade, né? Então eu quero colocar mais objetos. Pam, 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 pam. E eu quero trocar para um sol, porque eu vou querer que a luz ilumine a cena inteira, né? Ou seja, eu quero que a minha cena inteira seja iluminada. Eu vou colocar um segundo sol, não é por causa da cancela, mas é para a gente ter uma visão mais ou menos ok do que eu estou fazendo. Então vamos colocar isso aqui. E o que acontece? A minha câmera, ela pode ter profundidade de campo, né? Ou seja, a minha câmera, ela pode ter uma distância de foco baixa. Então eu posso ter uma imagem que é borrada, né? Inclusive eu posso escolher um objeto como distância de foco. E eu posso falar que a minha cena tem uma nitidez na câmera, tá? E obviamente que eu tenho configuração dessa força de pixels do meu desfoque, né? Então se a gente vier aqui na minha cena, né, eu tenho um controle de profundidade de cena, né, que está na câmera, mas que eu posso interferir nele por aqui, né? Então eu posso falar que isso tem só 1 pixel de borrão, que isso tem 10 pixels de borrão, ou que isso leva em conta 100 pixels para borrar. Ou seja, eu falo o controle de quantos pixels eu estou borrando na minha profundidade de campo. Lembrando que aqui não é diferente do Ambient Occlusion do Bloom, aqui não é uma questão de ligar ou desligar a profundidade de campo, mas é falar qual que é o tamanho máximo de pixels que ele pode borrar a imagem, tá? A configuração mesmo de profundidade de campo fica na câmera, tá? Ela pertence à câmera, tá? Então, se não tiver uma câmera, você não vai conseguir fazer borrão de cena, tá? Você precisa da lente para isso acontecer. Então, vamos voltar aqui. Esse é o Depth of Field. Isso é muito bom para destacar elementos da cena, né? Ou seja, se você está fazendo um modelo e quer colocar no seu portfólio e você não quer que esse modelo fique só no fundo vazio, né? Talvez seja interessante você criar um fundo simples e desfocar ele para não ter que ter muito trabalho na modelagem do que é só o cenário. Então você pode realmente dar destaque. Sem contar que você pode também ressaltar detalhes e narrativamente você também direciona o olhar de quem está vendo o seu trabalho, tá? Então esse foi o Depth of Field, ou profundidade de campo, né? Ou se preferir, desfoque de cena, né? Então, a gente tem o Subscattering Surface, que é também uma configuração de processamento que depende do shader, tá? Então, a gente pode colocar no shader um valor que chama
Subscatter Surface. Eu faço isso ligando ele aqui e definindo uma cor de superfície aqui. Então, geralmente a gente usa isso para fazer pele, vela, mármore, que é a cor do objeto, a carne e o sangue da pele de um personagem, ela atravessa para a superfície quando a luz bate, né? Então a gente consegue ver um pouco do vermelho do sangue que tem na nossa pele, passando por nossa pele, quando, por exemplo, o sol bate atrás da orelha da gente, né? E vocês vão conseguir ver que ligando o Subscatter Surface na beirada aqui do meu cubo, eu estou vendo que a luz nessa quina aqui, que é mais estreita, essa luz atravessa, colorindo com esse vermelho, que seria o vermelho por dentro do meu objeto. Se eu desligar isso aqui, ó, ele vai voltar a ser aquele cubo opaco. Ou seja, ele não vai ter essa translucência, tá? E quanto mais forte essa translucência, mais esse valor vai atravessar na hora que a luz bater. Geralmente, quando a gente está fazendo coisas como pele, esse valor é baixo, né? E isso vai aparecer por aqui. Só que isso depende do renderizador, ou seja, você só consegue usar um valor de subsurface se o renderizador tiver controles de subsurface. E aqui vocês vão ver que ele traz a mesma lógica do sampling de cena, que é quantas amostras ele está levando em conta para poder fazer esse gradiente vermelho, né? Quantas amostras ele está usando fazer essa conta. E qual que é o limite de mistura que ele tem. Ou seja, se ele está misturando muito ou pouco essas amostras. Quanto que ele está embaralhando essas amostras, né? Então, a gente vai reduzir esse aqui. Eu vou colocar agora uma outra lâmpada aqui rapidinho. Vou colocar um area light. Vamos colocar ele com 10 metros e vamos colocar ele com 100 de tamanho. Quero deixar uma luz aqui. A gente também tem um controle de reflexões do espaço de cena, né? Ou seja, os meus objetos, eles podem... Eu quero aumentar ainda mais um pouquinho isso aqui. Por 500. Por 500. Ou seja, as luzes que estão no meu espaço de cenário, se elas fossem luzes realistas, elas iam refletir em tudo, né? Em qualquer lugar que você põe a luz, você tem uma série de reflexos que acontecem, tá? E esses reflexos dependem do meu ponto de vista, né? Ou seja, o ponto de vista da tela. Então, eu vou ter aqui um controle que fala que eu estou ou não processando esses reflexos de cena nos meus objetos. Então, se eu ligar aqui, vocês vão ver que o meu cenário e as minhas luzes, elas vão refletir no cubo. Ou seja, meu cubo ele passou a ser reflexivo. Essa reflexão, ela é uma reflexão em real time, então ela tem esse noise, né? Que eu posso pedir para o Blender tentar reduzir no denoise. Mas aqui, por exemplo, se eu quero um vidro que tenha refração, se eu quero que tenha um objeto que é espelhado, sabe? Se eu quero ter uma relação mais realista de reflexos na minha cena, então eu preciso levar em conta o meu espaço de tela para calcular as reflexões no espaço. Então é isso que o Screen Space Reflection faz, tá? Ele cria essa possibilidade de um reflexo em real time. Obviamente que você precisa de um Ray Tracing para isso, você não consegue fazer isso só porque o botão está ligado, então isso não quer dizer que você talvez não ache, inclusive, em um motor de jogo, talvez não tenha isso ainda, né? Alguns motores já têm, mas tem motores que ainda nem têm esse tipo de tecnologia implementada ainda, tá? Na sequência, a gente tem o Motion Blur, que eu não estou movimentando nada aqui em cena, mas seria o borrão de movimento, ou seja, se eu estou animando um objeto, né, ele pode calcular um borrão, né, ou seja, o blur,
né? Para o objeto ficar borrado em cena. Eu não vou processar isso aqui, porque ele é relativamente lento de processar. E as configurações dele são configurações relacionadas à fotografia. Então, vamos ver que ele está perguntando para você qual que é o tempo de abertura da sua câmera. Ou seja, como se você estivesse realmente fotografando, né? E aqui, qual que é a influência do cenário, ou seja, do fundo no meu objeto, ou seja, o quanto que eu estou separando ele do objeto que está borrado. Então, ou seja, ele vai criar um afastamento do cenário se eu precisar. Qual que é o tamanho em pixels do meu blur e quantos passos de blur eu estou calculando, ou seja, quantos frames ou quantos quantos frames ao redor da minha pose eu estou buscando informação, né? Ou seja, eu estou indo ao redor do meu objeto falando assim, não, qualquer velocidade que ele está aqui, qualquer velocidade que ele está no frame anterior, ele está acelerando e está desacelerando, então ele pega os frames ao redor para poder calcular isso aqui, tá? Então esse é um motion blur, né? Vai dar aquele borrão de movimento. A gente vai ter ainda o controle de volumétricos. De novo, o controle de volumétricos ele não tem a ver com ligar ou desligar, mas tem a ver se você está usando informação volumétrica. Informação volumétrica geralmente seria, por exemplo, uma fumaça. Então, quando você cria uma fumaça no Blender, essa fumaça ela tem um volume, né? Ou seja, essa fumaça aqui ela tem um volume. Eu estou controlando essa amostra dessa fumaça aqui, ó. Ou seja, o tanto que eu vejo de volume de fumaça, eu estou vendo nesse controle de volumétricos aqui, ó. Então eu só consigo realmente ver fumaça se tiver um certo número de amostras, e eu só vou conseguir ver a distribuição ou o espalhamento dela de acordo com os meus controles de volumétrico aqui. E se é sensível à luz ou não, tá? O volumetric latent me diz que a luz afeta ou não a minha fumaça. Isso aqui, ó, dificilmente vocês vão usar fumaça feita no Blender num motor de jogo, porque eu preciso do motor do Blender rodando esse processamento. Mas é muito comum a gente criar sprite animado de fumaça no Blender para levar para software de jogo, né? Então o Blender ele possui essas simulações de fumaça, fogo, água, que você pode gerar como processamento de imagem para levar para outro software ou, né, sequência de sprites, tá? Então o volumétrico me diz respeito a essa fumaça aqui, tá? Eu vou apagar essa coisa aqui, tá? Eu vou ter um controle de performance aqui, que basicamente é se as minhas sombras são de alta qualidade, ou seja, eu posso aumentar a qualidade de processamento das minhas sombras para ele ter um acabamento mais refinado. Eu tenho um controle de cabelo também, lembrando que o Blender ele tem, do mesmo jeito que ele cria processamento de fumaça, ele pode criar processamento de cabelo, ou seja, ele pode criar pelos e simular pelos. E aqui eu estou falando para ele como que eu quero que ele desenhe esse pelo, como fios, né? Ou seja, como fios de cabelo ou como faixas de cabelo, né? Ou seja, mechas, né? Então a gente chama de strips, que seriam faixas de cabelo, né? Ou seja, eu tenho dois tipos de desenho de cabelo, né? Aqui. Obviamente, não adianta eu criar um processamento de cabelo se eu não souber quem é que está tratando ele no final. E é a mesma coisa quando a gente pensa na realidade de compatibilidade com o motor. Eu talvez não consiga fazer o cabelo do Blender acontecer na Unity, mas eu consigo fazer o quê? Eu consigo criar as texturas de cabelo no Blender para poder fazer a minha modelagem de personagem. Então eu posso criar os cabelos penteados e renderizar esses resultados como textura no meu personagem low poly, por exemplo, né? Então, às vezes você vai usar o cabelo na comunicação de motor de forma indireta, do mesmo jeito que a fumaça, tá? Então, vou apagar esses cabelos, esse cubo cabeludo aqui, né? Que é muito estranho esse cubo cabeludo. E vamos seguir aqui na nossa leitura aqui, ó.
Aqui é o controle das sombras na cena, tá? Então, essa sombra, principalmente quando eu mexo ela aqui, dá para ver que ela tem uma resolução em pixels. Essa resolução, ela é controlada por aqui, tá? Então, aqui você vai falar se você está suavizando ou não as sombras. Se você está usando uma contagem alta de cores para a sombra. E qual que é o tamanho em pixels que você está usando para calcular o design dessas sombras, né? Então, se eu colocar, por exemplo, 2048 por 248, o meu degrau aqui na hora que eu mexo a minha sombra, ele ficou bem menor. Se eu colocar 64 por 64, né, você vai ver que o degrau ficou gigante, né? Ou seja, dá para ver o tamanho do cubo de cálculo de sombra aqui. E isso é importante, às vezes, para melhorar o desempenho na sua máquina do real time. Às vezes, sua máquina não aguenta um real time muito pesado. Então, você tem que reduzir a quantidade de cálculo de sombra para ver o render da sua imagem. E às vezes você tem um computador da NASA em casa, né? E você pode colocar tudo numa resolução que nem faz sentido para a maioria das telas que a gente usa aqui. Isso aqui seria uma coisa que já funciona em 8K, né? Então, para uma coisa 4K, a gente pode parar em 2048. Para um Full HD, a gente pode parar em 1024, né? Então, na verdade, um CubeSat de 512 com um Cascade de 1024 já desce para um Full HD, né? Então, esse aqui é o meu controle de sombras, tá? Eu também tenho um controle de luzes indiretas, que aqui, ó, esse processo é um processo de... Existem luzes que elas não são processadas em tempo real. Existem luzes que não são possíveis de processar em tempo real. São as luzes que ou ficam muito pesadas. Então, aqueles rebatimentos de luz, né, ou às vezes, tipo, o efeito de luz que o chão provoca no objeto, né? Ou seja, do mesmo jeito que minha luz bateu aqui, ela voltou iluminando o cubo. E essa luz não está acontecendo aqui. Tá? Esse rebatimento não está acontecendo aqui. E se a gente for levar em conta todos os objetos de cena, fica um cálculo impossível, mesmo em máquinas de high-end hoje em dia. Então, o que a gente tem? A gente tem um processo de imprimir essas luzes. Ou seja, você cria uma imagem que imprime essa informação, e aí você não tem que processar ela de novo, né? Então, a gente tem um processamento para poder gerar esse cálculo. E aí, por exemplo, o Ambient Occlusion, que inclusive está desligado aqui, ó, ele foi processado como luz indireta e ele está acontecendo aqui na minha beiradinha, né? Então, a gente consegue, de novo, processar luzes indiretas. Isso é o mesmo comportamento no Blender e na Unity, onde você vai ter o light map da sua cena, ou seja, o mapa de luzes da sua cena. Então, é um processamento de luzes da cena, tá? A gente tem o filme. O filme, ele vai me dar algumas coisas sobre o meu resultado de render, tá? Então, a primeira coisa que ele vai me dar aqui é uma filtragem dos pixels que eu estou desenhando, tá? Então, imagina que quando o computador ele desenha um pixel de uma cor, e eu estou escolhendo desenhar aqui, mas vamos desenhar aqui em cima. Então, imagina que eu desenhei um pixel aqui, e o pixel que eu estou desenhando aqui na minha câmera, ele é preto. E aqui, ó, eu tenho um pixel que é azulzinho, né? Bem azulzinho, assim, ó. Vamos pensar que ele é totalmente azul. Se eu só desenhar a cor exata que está chegando na minha câmera, sem filtrar ela, eu vou ter uma imagem serrilhada. Eu vou ter uma imagem quadriculada, assim. Então, para suavizar a mistura, ele fala assim, beleza, você tem um pixel... Ele vai pegar assim, eu tenho um pixel aqui e eu tenho um pixel aqui. Esse pixel é o azul mais forte, esse pixel é o meu pixel escuro. Então, eu vou criar uma transição entre esses pixels para poder gerar uma suavização de serrilhado. Ou, você já deve ter ouvido esse termo em algum lugar, chamam anti-alias, tá? Então, isso impede que a imagem do render fique serrilhada. O que, no geral,
parece muito bom, né? Ou seja, se eu vier aqui e renderizar essa cena aqui, ó, né? Se eu der um render nessa imagem, vai demorar um pouquinho porque criei 1 milhão de recurso e aumentei a amostra pra caramba. Se eu der um zoom aqui, ó, bem gigante nos meus pixels, vocês vão ver esse cálculo acontecendo aqui, ó. Ou seja, esse cálculo aqui é o anti-alias. Ele está pegando a cor do meu cubo e a cor do meu cenário e misturando elas nessa direção, né? Ele também está misturando nessa direção, mas isso é interessante. Quer dizer que se eu desligar esse filtro, colocar um valor de 0, ele não vai considerar esse processo de filtro. Então, o que vai acontecer com o nosso render se eu fizer isso? Ele não vai ter cálculo nenhum entre a cor do cubo e a cor do fundo. E isso é útil porque é assim que a gente faz pixel art no 3D. Olha que legal. Se você desliga o filtro e configura o seu render, você consegue produzir sprites de pixel art no Blender feito em 3D. Bom, vocês sabem que minha carreira é basicamente isso, né? Eu estou fazendo o jogo, eu estou fazendo basicamente isso da vida, né? Que eu venho aqui, desligo e configuro meu render para virar pixel art. Mas eu faço tudo no 3D, eu não fico fazendo desenho pixel a pixel de estrutura, tá? Então, isso aqui é interessantíssimo para a gente. Outra coisa que é bem importante para a gente, e eu vou apagar esse fundo aqui, é que eu não estou exportando transparência por padrão, mas se eu ligar aqui, ó, eu posso exportar o quê? Só o meu objeto. O que significa que eu posso fazer no Blender objetos que vão servir como sprite animado para motor de jogo. Ou seja, eu posso fazer um personagem animado no 3D, renderizar ele como pixel art, ligar a transparência e exportar ele como sequência de sprite para o motor de jogo. É muito comum a gente fazer effects de jogo assim. Fazer, por exemplo, fogo, fumaça, né, coisas que tem esse movimento muito orgânico e que você não quer processar uma simulação desse movimento, a gente animar um sprite e encaixar um sprite em cena, né? Então, e ainda é muito comum também você fazer, ainda é uma prática comum você fazer no motor 2D o jogo usando render de modelos 3D. Um jogo de pixel art bom de olhar isso é o Dead Cells, que é bonito pra caramba e é basicamente modelo 3D renderizado, jogado no espaço. Mas você vai ter outros jogos como Donkey Kong, que foram assim, foram alguns pioneiros, assim, Diablo foi um dos pioneiros a ser essa lógica de eu faço modelo 3D, mas eu renderizo a imagem, eu não preciso entrar com modelo 3D na minha cena, tá? E isso é possível porque eu posso exportar apenas meu modelo e eu posso me livrar do fundo aqui, tá? A gente tem uma opção de overscan também, que seria um segundo pós-processamento na imagem. A gente não precisa entrar tanto nele, raramente a gente precisa usar ele, né? E a gente segue para o Simplify. O Simplify vai ser útil mais para frente, né? O Simplify, ele pega alguns modificadores. Eu vou pegar aqui o Subdivision Surface e aplicar o Subdivision Surface nos meus modelos todos. E se eu faço isso aqui no meu modelo, eu estou pesando a minha cena sem perceber. Ou seja, quanto mais modelos estiverem usando isso aqui, mais pesado fica a minha cena. Mesma coisa se eu estiver usando sistemas de partícula na minha cena. Ou seja, se eu estiver usando essa informação toda, eu vou estar pesando o processamento da minha cena. E às vezes, atuar na cena vai ficando difícil. Ou seja, mexer na cena fica complicado. Então, a gente tem, dentro do controle de render, a gente tem um controle de simplificação, que me fala quantas partículas eu posso ver e quantos níveis de subdivisão eu posso ver na minha cena, né? Ou seja, eu reduzo o número de dados processados para a cena ficar mais leve, tá? Então, o que o Simplify faz é reduzir, né, o número de informações presentes na cena desses modificadores e dessas partículas. Esse menu não existe para vocês, isso aqui é um add-on de trabalho meu, tá? Aqui a gente tem as configurações de anti-alias do Greasy Pencil. Então a gente tem um objeto chamado Greasy Pencil
e a gente tem as configurações de anti-alias desse objeto, ou seja, seria o equivalente ao filtro, mas direcionado a um tipo específico de objeto. Isso é para quem estiver fazendo desenho animado no Blender, né? Quem estiver usando o Blender como ferramenta para desenho animado. É sempre bom lembrar que o Blender ele é uma ferramenta de desenho animado. E porque ele é uma ferramenta de desenho animado, ele vai ter um controle de filtro direcionado para essa ferramenta aqui, ó. Então, isso está relacionado à nossa ferramenta de desenho. Vamos pegar um arquivo geral aqui. Lembrando que você pode aprender o 2D do Blender, animar o 2D no Blender e exportar como sequência de sprite também para jogos, né? Tudo isso aí que eu tô falando que vocês podem fazer é porque eu já fiz, tá, gente? Eu já fiz um monte de coisa animada no Greasy Pencil, no Blender, para exportar como sprite para jogo. Principalmente quando a coisa ela tem que ser desenhada mesmo, né? Então, algum dia eu abro esses arquivos e mostro para vocês essas coisas todas, tá? Dando sequência aqui para nosso painel de render do Eevee, né? Ou seja, a gente está tentando cobrir esse painel do Eevee, a gente vai ter o Freestyle, tá? O Freestyle, ele acrescenta uma linha no meu render. Ou seja, se eu renderizar isso aqui normal, né? Ou seja, eu só vier aqui e renderizar essa cena, eu vou ter o meu cubo lindinho aqui, por padrão. Mas se eu ligar o Freestyle, ele vai criar uma linha ao redor do meu modelo no pós-render. Então ele vai criar uma linha desenhada sobre o meu modelo. O Freestyle ele é muito poderoso. Eu estou usando ele atualmente para um jogo que eu estou trabalhando. Então eu estou usando ele atualmente. O macete do Freestyle é que ele não para por aqui, né? Ele vai ter configurações adicionais nas nossas camadas de render, né? Então ele vai ter mais configurações de controle de traço aqui. E, de novo, ele é direcionado se você vai fazer sprites animados. Ou seja, essa linha 3D, ela não é um objeto em cena, então ela não vai ser exportada num arquivo de jogo, num FBX. Ela só funciona se você exportar como imagem. Como eu faço jogo 2D, eu trabalho produzindo jogos 2D, eu atualmente, eu acho que eu posso até abrir aqui um exemplo do que eu tenho feito. Ou seja, isso aqui é o meu modelo no espaço 3D, né? Esse aqui é o meu modelo no espaço 3D. E na hora que eu renderizo, isso aqui é a minha tabela de sprites, né? E na hora que eu renderizo, ele me joga uma imagem com as linhas, né? Então vai processar aqui o meu tratamento de linhas. E eu posso levar essas peças desenhadas para o jogo, para funcionar como sprite no cenário do jogo que eu estou trabalhando atualmente, né? Então eu faço uma tabela de sprites animados. Aqui é um mapa para cenário, né? Onde a eletricidade vai correr no meu cenário. Então o Freestyle ele pode ser usado nesse sentido, né? Se você estiver fazendo sprites para jogo. Né? Esse foi o Freestyle, né? Esse foi o Freestyle. E eu tenho o gerenciador de cores também, tá? Isso depende um pouco mais do seu monitor, né? Mas você tem qual que é a paleta de cor do seu monitor, ou seja, como que ele trata as cores. E quais são as controles de exposição de luz e de gama de luz na hora que você estiver trabalhando com isso. Ou seja, é uma calibração de cores do seu render, né? Então você pode pedir uma paleta de cor diferente no seu render, né? Pedindo contraste alto, pedindo uma exposição alta. E isso vai atuar em como que a minha cena no render reage, né? Ou seja, eu estou mudando como que a cor comporta no espaço do Blender, tá? Geralmente isso é importante quando você tem um monitor muito mal calibrado, às vezes você tem que ir lá e calibrar na mão, ou quando você está lidando com equipamentos que usam um espaço de cor diferente, né? Ou simplesmente você não está conseguindo transitar corretamente com as cores entre os espaços que você trabalha, né? Então, a gente pode, de novo, calibrar as cores de exposição, né? E as cores do nosso render no final.
Bom, eu fiz a leitura do Eevee. Eu não vou fazer a leitura dos Cycles, tá? Pode ficar tranquilo. Não vou vir aqui nesses Cycles, não. O que eu quero que vocês percebam aqui, alguns dos conceitos se mantêm. Alguns dos conceitos se mantêm. Mas muda demais como que se configura. Então, por exemplo, a minha configuração de amostra, ela é muito mais complexa e ela tem 1 milhão de outras opções no Cycles. Ou seja, a minha configuração de amostra, ela está levando em conta um cálculo totalmente diferente, né? Então, eu tenho também controle do número de caminhos de luz separado para cada um dos aspectos de render possível, né? Então, o número de rebatimento que brilho dá, o número de rebatimento que cor dá, o número de rebatimento que transparência dá. Então, vocês vão ver que quando você entra no Cycles, muda o jeito de desenhar cabelo. Em vez de ser strip, né, e strands, 3D curvas, né, ou seja, curvas tridimensionais, ou esses rounded ribbons, né. Algumas coisas, por exemplo, mantém, né, o Simplify e o Motion Blur mantém, já o filme ele vai ter mais configurações porque ele vai ter o quê? Transparência de vidro, né. Então a transparência dele não é só transparente ou não, mas você tem transparência com refração, né. Então vocês vão ver que muda bastante. E se vocês pegarem o Workbench, né, se vocês tiverem curiosidade de pegar o Workbench, vocês vão ver que o Workbench é basicamente as configurações que eu tenho no modo sólido aqui, ó. Então o Workbench são as mesmas configurações que eu tenho dentro do modo sólido, né. Então isso aqui vai me dar um controle enorme do render, né? Vamos deixar no Eevee, tá? Então, o que esse painel faz? Vamos continuar gastando a vida de vocês com isso. O que esse painel faz? Ele controla como que o software está processando a imagem, né? E como ele está processando nesse espaço aqui, ó. Ou seja, tudo que eu estou vendo nesse espaço aqui, ó, que é o espaço de render, eu vou configurar aqui, tá? Mas isso não está configurando como que é o meu arquivo de imagem, né? Ou seja, isso não configura a saída que eu estou dando. Isso configura, tipo, como eu processo a saída. A saída mesmo, né? Ou seja, se eu estou fazendo um PNG, ou se eu estou fazendo um JPG, se eu estou fazendo um arquivo de imagem, um arquivo de vídeo, vai ser no segundo painel, que são as configurações de saída, tá? Então, na configuração de saída, é que eu vou definir, por exemplo, quantos pixels tem a minha imagem. Então, dá para ver que isso aqui é a configuração da imagem que eu estou exportando. Se eu colocar aqui 256 por 256, a minha câmera já ficou quadrada, ó. E se eu apertar meu render aqui, ó, esse é o tamanho da imagem que eu estou processando, tá? Esse é o tamanho da imagem que eu estou processando. Lembrando, se no futuro vocês forem trabalhar com pixel art, isso aqui é uma configuração que a gente faz realmente a pixel art, é fazer um render com poucos pixels, com uma filtragem baixa, né, com essa filtragem em 0, né, e geralmente com fundo transparente para a gente poder jogar ele como sprite para jogo, tá? Então, isso é muito comum para quem vai se meter com jogo indie e fazer jogo 2D indie. Provavelmente vai fazer uns sprites no 3D porque é mais rápido. Então aqui eu vou ter o controle do tamanho, o controle de porcentagem, ou seja, se eu estou usando 100% desse tamanho, vamos supor que você está fazendo um filme que é 4K, né, que é 1920 vezes 2, que eu não sei de cor esse valor, 1920 vezes 2, 1920 vezes 2, e 1080 vezes 2. Então isso aqui é uma configuração de 4K. Às vezes, para você ver como essa imagem está ficando, processar uma imagem 4K fica pesado. Ou seja, você mandar uma amostra para cliente, para pessoas verem. Então você pode vir aqui e falar assim, não, o final é 4K, mas para mandar para avaliação ou para compartilhar no e-mail, eu vou exportar só 25% desse tamanho. Né? Ou seja, eu vou fazer um render menor desse tamanho. Isso aqui é esquisito de falar, mas vamos lá.
Nem todo pixel é quadrado, tá, gente? Nem todo pixel é quadrado. Então, a gente está acostumado a pixel ser quadrado, mas em monitores de TV é comum você ter pixel retangular. Então, às vezes tem que mudar o aspecto de x e y. Se você está processando imagens para broadcasting de TV, seja para transmissão televisiva, então às vezes tem que fazer um render com pixel quadrado. Tá? Então, às vezes o seu pixel ele não é necessariamente redondo. Tá? Eu tenho também um controle de região de render, que eu posso ajustar aqui, ó, eu posso vir aqui e ajustar uma região de render. E aí, em vez de processar a imagem inteira, eu posso processar só o pedaço que eu quero. Lembrando que eu estou imaginando que algum dia vocês vão fazer um portfólio e vão estar criando um modelo super pesado e vão ter que ficar vendo se o material está ficando bonito no render. E aí você não vai querer, provavelmente, processar o render inteiro da sua cena. Então você consegue processar um pedaço para calibrar ele. E, então isso aqui é bastante útil também, tá? E você pode, inclusive, gerar um render com esse crop, tá? Se a gente está fazendo um filme, a gente fala quantos quadros tem esse filme, então esse aqui é o tamanho da minha animação, se eu der play. Tá? Então isso fala o começo e o fim da minha animação. Se eu quiser fazer um ciclo rápido para jogo, por exemplo, às vezes eu vou querer só 10 quadros, né? Então eu vou tocar só 10 frames da minha timeline. E se eu fizer um vídeo, vão ser só 10 frames, se eu fizer uma sequência de imagens, vão ser só 10 imagens, né? E eu posso, inclusive, pular de passo a passo. É muito comum, por exemplo, jogo 2D, a gente usar, na verdade, 10 FPS para os sprites. Só que eu posso dar upgrade depois nesse jogo para ele virar um jogo a 30 FPS. Então eu posso usar também uma opção de fazer o step. Ou seja, eu faço meu render de sprites a cada 2 frames, né? Ou seja, aqui eu vou renderizar o quê? O frame 1, 3, 5, 7. Né? Ou seja, ele vai renderizar um frame, pular um frame e renderizar o próximo. Então ele vai dar um step de 2. Ele vai vir 1, 2, renderizei. 1, 2, renderizei. Então ele não vai renderizar o frame 2, vai renderizar o frame 3, não vai renderizar o frame 4 e vai renderizar o frame 5. Por padrão, o step é de 1. Né? Eu vou renderizar o frame 1, 2, 3, 4, 5. Aqui é o frame rate, tá? A gente realmente não precisa mexer nisso nem quando a gente está animando para jogo, mas em alguns casos você vai querer, né? Você, não, vou querer animar tudo a 30 FPS, que é o valor mínimo de quadros que o meu jogo roda, né? Então, é sempre bom animar pelo número mínimo, não é legal animar pelo número máximo, tá? É legal se seu jogo ele pode cair a 30 quadros, você vai animar a 30 quadros. Se seu jogo pode cair a 24, você vai animar a 24. Né? Porque aumentar quadro é fácil para o computador. Agora, lidar com essa massa de dados e fazer o computador pular uma massa de dados que você criou é mais complicado. Então, é interessante, você pode controlar aqui. Né? A gente tem um time remap, que seria uma versão alternativa do tempo. Né? A gente não deve precisar disso agora. E aqui, ó, nesse output aqui, é onde eu defino... Eu pulei estereoscopia. Isso aqui é se você for fazer render 3D, mas 3D é um negócio que saiu tanto do bafo, né? A gente fazia isso alguns anos atrás, isso estava bem na moda, hoje em dia tá tão raro. Mas se tiver um daqueles óculos antigos de 3D, você pode ver o seu modelo em 3 dimensões. Mas aqui, ó, é onde eu escolho que formato de arquivo eu estou saindo do Blender, né? Então, deixa eu limpar aqui meu... Então aqui, ó, eu vou escolher, por exemplo, a pasta do meu arquivo, ou seja, onde que eu quero mandar a minha imagem, né? Qual que é o formato de arquivo, né? Ou seja, qual que é o formato de imagem. Tem essa lista de formatos. Geralmente, se você vai usar uma imagem com fundo transparente, PNG é ótimo. E se você vai fazer uma imagem opaca, JPG tá bom demais também, não precisa mais do que isso. Mas, às vezes, você vai trabalhar com uma empresa que vai pedir um arquivo de outro formato, né? Então, aqui a gente tem uma lista de formatos possíveis e formatos muito comuns também na indústria, né? Os mais comuns da gente usar para jogo é o PNG, o JPG, o TGA e o TIFF, tá? Esses são os mais comuns. A gente acha alguns jogos usando DPX
e alguns jogos usando OpenSR, mas é mais raro, tá? É mais raro. E aqui a gente tem os formatos de vídeo, né? Se você quiser fazer uma animação, você pode fazer uma sequência de imagens, ou seja, se eu fizer um render de animação de JPG, ele vai fazer uma sequência de JPG numerada. Eu deixei com 10? Deixei com 10, então vamos renderizar aqui, ó. Deixa eu abrir minha pastinha aqui, ó. Então, essa é a pastinha que está configurada para receber as imagens, né? Então, eu vou deixar ela sempre no topo aqui, ó. E eu vou apertar para ele renderizar uma sequência de imagens, né? Um render animation. Então, para cada frame que ele processar, ele vai criar uma imagem na minha pasta, né? Então, ele criou a imagem 01, né? Ele está processando a imagem 02. Quando ele terminar de processar, essa imagem vai aparecer aqui, tá? Então, ele está processando. Eu estou processando a imagem 4K, não tem juízo nenhum, né? Então, vamos cancelar isso aqui. Faz o menor sentido eu processar uma imagem 4K aqui na vida de vocês. Vamos fazer essa imagem só com 10%, né? Para ser mais rápido e ser mais notável isso aqui. Então, essa saída, ele vai falar para onde que estão mandando meus arquivos de render de animação, né? Então, se eu vier aqui em Render, Animation, ele vai criar essa sequência de imagens aqui, ó. Então, agora eu tenho todas as imagens da minha animação na pasta, tá? Quando a gente renderiza uma imagem simples, você pode salvar ela por aqui, ó. Então, aqui você já pode falar se você quer salvar ou não ela, e ela vai te dar essas opções de formato aqui. Tá? Então, você tem como salvar as imagens por aqui, quando ela é uma imagem simples, né? Ou seja, isso aqui é uma janela de saída, tá? Então, isso aqui é bem direcionado para animação, tá? Se você for escolher alguma coisa com transparência, é bom lembrar que o formato com transparência, ele tem os canais de cor e um canal de transparência chamado alfa, então é um RGB. São os canais de cores da minha imagem, e alfa é o canal de transparência. Se eu fizer isso aqui, não vai ficar transparente. Se eu fizer isso aqui, vai ficar transparente. E vocês vão ver que também eu tenho mais opções de configuração de imagem, se eu quiser comprimir mais a imagem, se eu quiser usar mais bits por cor. Se eu quiser sobrescrever meu render antigo, né, eu também posso clicar aqui. Se eu clicar em vídeo, vai aparecer o quê? Uma aba de encoding, falando qual que é o formato de vídeo que eu quero, né, qual que é o codec de vídeo que eu quero e quais são as qualidades desse render. Também vai me dar uma configuração de áudio, né, porque eu posso entrar com uma camada de áudio na minha animação. Então, eu posso exportar uma animação com vídeo, tá? Então, isso aqui tudo fica em output, né? Tudo isso aqui fica em output, na saída do render. E observe que eu tenho o quê? Eu tenho um output render no painel de propriedades, né? Ou seja, isso aqui são as propriedades de saída, tá? Então, é relativamente importante se vocês forem fazer sprite para jogo. É importante também se vocês forem fazer imagem do portfólio ou para postar na internet, sei lá o que vocês vão fazer com esse negócio, né? Além disso, eu vou ter um metadata. Eu posso escrever na minha imagem as informações do meu render, tá? Isso é muito útil quando a gente está trabalhando em equipe. Então, quando eu estou trabalhando em equipe, eu posso querer escrever. Vou aumentar aqui, vou colocar 30% pelo menos. Pô, 25 tá bom, 25%. Né? Então, aqui, ó, eu posso rotular minha imagem, ou seja, aqui eu estou renderizando falando qual foi o arquivo que renderizei, qual que é a data, qual que é o tempo que demorou para renderizar a imagem, qual que é o frame e o timecode dele, qual que é a câmera que eu usei, qual que é a cena que foi utilizada, né? Então, é bom lembrar que o Blender você pode ter mais de uma câmera na cena e você pode ter mais de uma cena no projeto, né? O Blender ele faz filmes de longa-metragem, né? Então você pode ter um volume absurdo de informação. Geralmente, para provar conteúdo, você manda uma imagem com estampa para o seu supervisor ou para a pessoa que coordena o seu trabalho e falar: altera tal imagem, altera tal frame, altera tal cena. Então ele precisa saber qual cena que ele está avaliando. Então a gente costuma usar esse metadata
para isso, tá? Ou seja, para poder criar essas informações. Você pode, inclusive, colocar notas personalizadas aqui, né? Então, esse é o metadata. E a gente tem o post-processing, tá? Do Blender. O post-processing, o Blender ele tem um editor de vídeo e um editor de effects. Então aqui, ó, o que eu tô falando é, depois de passar por aqui, ó, depois de passar pelo output, você vai passar pelo composite e vai ver se tem alguma coisa aqui. Então, se tiver alguma informação aqui, ele vai levar em conta, ou seja, se eu estiver usando nodes de processamento de dados aqui, né, vamos vir aqui e alterar as cores do meu render, né? Deixa eu... Se eu processar agora o meu render, né, ou seja, se eu vier aqui no meu render, ele está usando o quê? Ele está usando o compositor, né? Então ele vai levar em conta isso aqui para mim. Deixa eu colocar uma imagem só para vocês verem a imagem acontecendo aqui. Meu resultado de render, né? Então aqui, ó, ele vai alterar a imagem a partir do meu render, ou seja, ele pegou o render que eu fiz e processou no meu compositor. Mas se não tiver nada, ou seja, se meu compositor não tiver ligado ou não tiver nada aqui, ele vai passar batido, mas ele vai conferir se tem. Em alguns casos, você vai falar assim, não, nem passa lá, nem olha o compositor, ou seja, passa direto, né? Então você pode falar, não leve em conta essa interface, mesmo que ela esteja ativa, tá? E a mesma coisa o editor de vídeo, tá? O Blender ele tem um editor de vídeo. Ele tem um editor de vídeo. Então, o meu painel de render, ele vai conferir se tem algum arquivo de vídeo aqui, né? Então, se eu colocar qualquer informação de vídeo no meu editor de vídeo e eu der um render aqui, ó, vou dar um render de imagem, ele está processando a imagem do editor de vídeo. Ou seja, ele não está processando a imagem que está no meu espaço 3D, né? Então, deixa eu colocar aqui um layout e vou colocar aqui um cubo e uma câmera. Ou seja, minha cena possui essa informação, ou seja, eu tenho essa informação na cena, mas ele está sobrescrevendo essa informação com o editor de vídeo. Então, se eu quiser, por exemplo, usar uma vídeo referência que eu coloquei aqui, mas eu não quero que ela apareça no render, então talvez eu queira desligar o pós-processamento de vídeo. E aí, se eu apertar um render aqui, ele vai mostrar para mim o cubo, né? Ou seja, vai mostrar a minha cena 3D, como que ela tá. Então, aqui me fala se eu estou usando ou não o editor de vídeo do Blender, tá? Por padrão, tá? Porque geralmente você vai nessa ordem, né? Você faz o 3D, trata o 3D e edita, né? Então, geralmente essa sequência de trabalho natural. Por isso vem ligado por padrão, tá? Então, isso foi o nosso painel de output de render, tá? De output de render. Esse é o último conteúdo que eu vou passar hoje, ou seja, eu não vou ler outro painel gigante, não, tá? Mas para saber, na sequência de leitura, gente, esses dois aqui, apesar deles serem interessantes, eles têm a ver com esse compositor aqui, ó. Então, esses dois painéis aqui, eles vão ser mais eficazes se a gente estiver trabalhando com um compositor. E desses dois aqui, acaba que a gente usa mais importante para a gente seria editar as unidades do sistema de medida do Blender, né? Ou seja, se você tiver que usar uma escala diferente de 1 metro por padrão, então você editaria nas configurações de cena, tá? Então nas propriedades de cena. Mas a gente provavelmente não vai usar por enquanto gravidade, então a gente não deve usar isso aqui por enquanto. E esse painel, como eu disse antes, ele está direcionado à composição de cena. Então ele faz mais efeito quando a gente estiver usando o sistema de composição de effects, tá? Então, por hora eu não preciso cobrir esses dois painéis não, tá? Ou seja, me interessa mais na verdade como que o mundo interfere no meu render, tá? E depois a gente dá uma olhada direitinho em como que esses painéis aqui atuam no nosso
trabalho, né? Então aqui são esses painéis todos, a gente precisa ter um certo conhecimento deles no futuro, tá? Mas é isso por essa aula, tá? Eu vou perguntar se tem alguma dúvida a respeito do que foi dito hoje, para vocês que estão aí no bate-papo comigo, tá? E se não tiver nenhuma dúvida, eu vou encerrar a gravação. Geralmente eu peço para, se tiver uma dúvida, mandar a dúvida, mas se não tiver nenhuma dúvida, falar que não tem dúvida, né? Eu falo, não tem dúvida não, né? Então, quem tá me ouvindo aí e tá ainda presente, me manda um ok aí, falando que tá ok. Ou, obviamente, manda a dúvida que tiver, tá? Na hora que tiver um certo número de oks aqui, eu encerro a gravação, né? Obviamente que se tiver uma dúvida, eu respondo a dúvida. Massa. Tá? Essa aula vai ficar com formato de consulta também, tá, gente? E, de novo, isso tem a ver com o nosso encaminhamento para a saída do trabalho, né? Então, a gente vai deixar essa aula gravada, né? Ou seja, ela fica no YouTube na nossa playlist, ela vai estar como aula 14 da nossa playlist, tá? E vocês sempre vão poder consultar isso aqui se precisar, tá? Também essa informação toda que eu falei existe no manual do Blender, se vocês tiverem curiosidade de ler ele, tá? O Guilherme falou pera aí, eu estou esperando, tá? Eu acredito que deve vir uma dúvida. Pera aí significa tem uma dúvida. Mas o pera aí não, pera aí. Deixa eu despedir de pai e mãe antes de gravar o despedido. Tá? Para os alunos que estão comigo aqui ao vivo, matriculados, eu quero lembrar que a gente tem na sequência a nossa aula de TI, onde eu vou ler os GDRs. E aí a gente vai trocar de sala de bate-papo. No lado superior direito, como coloca as opções de shader, acesso mais fácil. Você fala esses aqui, ó. Esses botões? Como mais fácil? Mais fácil que isso. Ou não tem um cabeçalho? Porque, na verdade, você deve ter. É possível que você tenha escondido o cabeçalho, tá? É preciso que seu header esteja escondido. Tá? Se for o caso do seu header estar escondido, você pode vir nessa setinha aqui e puxar isso de volta, tá? Esse é o cabeçalho, né? E aqui, ó, você tem a opção de show menus, que pode esconder os menus, tá? E você tem a opção, por exemplo, flip to bottom, né? Às vezes, se você estiver usando uma versão antiga do Blender, vai estar embaixo, né? Não vai estar em cima, né? Então, isso pode ser uma configuração. Mas se estiver muito difícil, o que você faz? Você deleta as interfaces que você tem aí, ó, e cria uma nova. Tá? Você fala, pô, mas eu não estou conseguindo de jeito nenhum. Não tem problema, você vem aqui no mais e pede uma layout, que é a padrão, que ele vai reconstruir ela, tá? Bom que deu certo, tá? Eu acho difícil que ele tenha visto por padrão, o Guilherme, porque para mudar o padrão do Blender, você tem que programar, você tem que ter feito a programação dele, tá? Então isso vem programado. Então, a menos que você tenha recompilado o código, mais provável que você tenha mexido e existe um atalho que salva o default, né? Tem um negócio que chama Save Startup File. Então, é mais provável que você tenha acionado esse Startup File. Você tem alterado. Download Factory Settings, que provavelmente ele restaura as configurações originais, tá? De novo, esse é coisa que está hard coding, né? Ou seja, está programado na raiz do software, então é difícil mudar. É normal. Às vezes a gente aperta esse save porque ele chama save, né? Então às vezes você fala assim, não, deixa eu salvar, mas você não está salvando o seu arquivo, você está salvando como que o Blender abre. Exatamente para quem quer
mudar o jeito que o Blender comporta na abertura, tá? Então, relaxa. Vocês só estragam o Blender, gente, se vocês abrirem o código-fonte, reprogramar e recompilar o Blender. É o único jeito de vocês estragarem o Blender, tá? Vocês têm que entrar no código e mexer nele. Isso vale também para Unity, pro Krita, pro GIMP, tá? Sempre tem como restaurar as opções de fábrica nesses softwares, tá? Então, podemos encerrar essa aula por agora, pessoas. E aí a gente faz um intervalo e vai para TI? Pode ser? Então, a gente vai fazer um intervalo para quem está aqui ao vivo comigo, tá? E essa aula vai estar, hoje mais à noite, ela vai estar disponível para vocês como aula 14.